Discipulado, relacionamento e transmissão. Então vamos lá. Essa transmissão da sã doutrina do Evangelho não é um exercício educacional de simples transferência de habilidades ou de informação. Não é uma aula na IBD, não é uma classe de catecúmenos, nem de iniciantes, nem de integração. Vai muito mais profundo que isso, pois envolve relacionamento. Então, quando a gente examina o relacionamento entre Paulo e Timóteo, fica bem evidente que no treinamento de Timóteo estava envolvido muito mais do que a transferência de habilidades ou de informações. Paulo descreve Timóteo várias vezes com grande amor e carinho como seu filho amado. Em outros textos, identifica Timóteo como um irmão em Cristo que compartilhava da graça. Então você vê que o aprendizado de Timóteo não foi simplesmente uma aula de domingo ou alguns poucos encontros para passar algum conteúdo, mas era realmente de vivência, de relacionamento, de luta, de dificuldade, de choro, de alegria, de vitórias, de derrotas. E veja, foi este relacionamento íntimo que foi usado, instrumentalizado por Deus, para que tanto Paulo quanto Timóteo amadurecessem. Então, muito mais do que simples informações que Paulo passou a Timóteo, foi em um relacionamento entre os dois, que eles não apenas conheceram a sã doutrina, como aplicaram a sã doutrina na vida um do outro. Obviamente, por Paulo ter muito mais conhecimento de vida e de conteúdo do que Timóteo, ele acabou se tornando um alvo, uma referência, um modelo a ser imitado por Timóteo. Mas ainda assim, Paulo aprendeu muito com Timóteo e o foco sempre foi a imitação de Cristo. Então essa metodologia de ser modelo, exemplo e imitação era fundamental no ministério de Paulo. Mas veja que a cadeia de imitação não se inicia em Paulo, mas se inicia em Cristo, o nosso Senhor, a quem Paulo copiava, e aí então passava isso para Timóteo, e Timóteo passava isso adiante. E perceba que não deveria apenas imitar o conhecimento doutrinário, mas a forma de se viver a doutrina. Então Paulo nunca separou ética de doutrina e doutrina de prática. Então, querendo ou não, nós somos exemplo para aqueles a quem ensinamos e treinamos, quer gostemos ou não, e vice-versa. Nós acabamos copiando muito da nossa conduta de vida, pela nossa prática, pela nossa vivência. E por isso que uma das tarefas fundamentais dos pastores e presbíteros é moldar a sua vida conforme Cristo, para que eles possam ser um exemplo de piedade ao restante da igreja. Por isso que lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1, as exigências prescritas aos presbíteros se relacionam com o seu caráter e estilo de vida. Então, o exemplo que estabelecemos com a nossa pregação e com a nossa prática deve apontar o caminho para a cruz, o caminho da cruz. De novo, não estamos falando aqui em perfeição, mas do esforço em alcançar a perfeição. É essa a ideia de santidade que é exigida por Deus. Nós não vamos acertar em tudo, mas nós vamos nos esforçar em acertar em tudo. E isso só é possível se estivermos em discipulado, se estivermos caminhando juntos. Os seus dons espirituais vão me ajudar e os meus dons espirituais vão te ajudar. E dessa forma a Igreja de Jesus Cristo vai ser edificada. E aqui vem um ponto muito importante. E eu entendo porque muita gente não queira participar do discipulado. É porque nesse treinamento, nesse ensino, nessa caminhada, no discipulado, nossos corações serão expostos. À medida em que nós caminharmos juntos, eu vou conhecer os seus defeitos e você vai conhecer os meus. Nós não vamos medir o nosso progresso simplesmente no desempenho das tarefas ou na quantidade de textos que decoramos, mas também pela integridade do nosso coração. Então aqueles que participam do discipulado não só precisam, mas acabam vendo o coração do outro. Os pecados, as confissões, os temores, a fé, as visões, as realidades, os sucessos, os fracassos. E aí as nossas vidas se tornam modelo uns para os outros. Não de perfeição, mas de desejos santos em vasos de barro. Então, mesmo que não haja um compartilhar honesto e franco da nossa vida, mas só de caminharmos juntos, nós vamos aprendendo, nos conhecendo, gerando maior intimidade entre nós. E a gente acaba encontrando os fracassos e os pecados uns dos outros. Porque não tem jeito, o treinamento, o discipulado é inescapavelmente relacional. Mais uma vez, não dá para ser feito em uma sala de aula ou por uma transferência de informação, mas através da nossa comunhão. E dessa forma, naturalmente, o nosso caminhar em discipulado juntos trará mais pessoas a Cristo. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.